10 alimentos que mais causam demência. É uma doença, é um problema de saúde que evolui muito rapidamente. Então é um problema que progride muito rapidamente e por esse motivo nós precisamos entender causas e alimentos que possam influenciar para desacelerar essa progressão. Então, pega papel e caneta aí para você anotar os 10 alimentos que vão contribuir para que você desenvolva demência. Então, o consumo exagerado desses alimentos, em última análise, pode favorecer, pode tornar mais possível, mais provável que você acabe sofrendo com esse problema que eu acredito que ninguém queira sofrer. Então, nosso primeiro alimento é o álcool em excesso. Beber muito e com frequência aumenta o risco de demência. Isso acontece porque o álcool tem uma neurotoxina que danifica diretamente as células cerebrais. O álcool também causa o leaky gut, a síndrome do intestino permeável, aumentando o risco de alergias alimentares, aumentando a inflamação. Pode causar também a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que está diretamente relacionada com a resistência insulínica, que a gente vai ver daqui a pouco, que também tem relação com a demência. Então, a esteatose hepática, junto com a resistência insulínica, geram inflamação. E o álcool em excesso, ele pode, inclusive, encolher o seu cérebro. E é uma consequência que a gente chama de dose dependente. Ou seja, quanto mais você beber, pior. Doutor, eu posso tomar uma taça de vinho por semana ali com meu marido na sexta-feira à noite, no sábado à noite? Tem problema eu tomar uma taça de vinho uma vez por semana? Não, claro que não. Não vai ser isso que vai causar demência, que vai causar síndrome do intestino irritável, que vai te dar gordura no fígado. Não. Agora, se você toma uma taça todo dia, meia garrafa todo dia, uma garrafa todo dia, aí sim nós estaremos diante de um problema e aí sim você estará sob maior risco de desenvolver a demência, ok? Então, nosso primeiro alimento é o álcool. Segundo alimento, já vou falar, mas antes eu peço que você escreva aí no chat, que você escreva aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil, e você? Me conte onde você está e também me fala se você tem alguma experiência pessoal com demência, se você tem alguma doença que gera demência, se você conhece alguma pessoa que tem esse problema, se o seu pai, sua mãe, sua avó, enfim, se alguém da sua família ou alguém próximo de você teve Alzheimer, Parkinson, demência frontotemporal, ou seja, qualquer que seja o tipo de demência, por favor, escreva no chat, escreva nos comentários, junto de onde você mora, de onde você me assiste, porque eu quero conhecer um pouco mais da sua história, ok? Segundo alimento, pessoal, carboidratos refinados, grãos refinados, farinha de trigo, arroz refinado, sucos de frutas. Esses alimentos, eles podem causar esteatose hepática, que pode contribuir para a resistência à insulina, que vai gerar inflamação e, inclusive, tem muito especialista que está considerando uma doença chamada diabetes tipo 3. O que é a diabetes tipo 3? Nós temos a diabetes tipo 1, que é aquela diabetes mais genética, que acomete principalmente jovens, crianças, adolescentes, e temos o diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que está mais relacionada aos hábitos, que tem muita relação com a alimentação, com a obesidade, com o sedentarismo, que é responsável por 90% dos casos. E também temos diabetes tipo 3, que ainda não é uma doença reconhecida, mas é um conceito que vem ganhando força. E o que significa diabetes tipo 3? É a associação interligada em diabetes e Alzheimer. É a diabetes cerebral, porque eles veem que pessoas diabéticas, pessoas com resistência insulínica, têm risco aumentado de Alzheimer. E isso pode ter uma relação direta, e não apenas uma relação de coincidência, mas sim uma relação de causa e efeito, e é isso que está sendo estudado. Então, os carboidratos refinados devem ser evitados. Terceiro alimento, açúcar, que é a causa número 1 de resistência à insulina. O que é resistência à insulina, doutor João? Você já falou várias vezes e eu não sei o que é isso. Resistência à insulina é um dos fatores primordiais para o surgimento de diabetes tipo 2. E o que é exatamente? A insulina é um hormônio que, dentre outras funções, tem o papel de estimular as células do seu sangue a retirarem o excesso de açúcar da sua corrente sanguínea. Só que,
quando dentro das suas células já tem muito açúcar, as células entendem que, se elas pegarem mais açúcar, isso vai ser prejudicial, isso vai ser tóxico para elas. Por esse motivo, se você está com muito açúcar dentro da célula, você acaba se tornando resistente à insulina, porque as suas células não vão responder tão bem ao estímulo da insulina, ao pedido da insulina de retirar o excesso de açúcar no sangue. Então, simplificando aqui, para que até uma criança consiga entender o que é resistência à insulina, a insulina chega, bate na porta da célula e fala: célula, por favor, estamos com excesso de açúcar no sangue. Você pode, por obséquio, retirar, pegar um pouco desse açúcar para você? E aí tem duas opções. Primeira opção é: tudo bem, insulina, ok, vou pegar o açúcar para você, eu não estou com muito açúcar dentro de mim, vou pegar, tá bom? Então, nesse primeiro caso, a célula não está resistente à insulina, a célula está aberta à insulina, está sensível à insulina, está falando: ok, insulina, vamos juntos. Qual é a nossa segunda hipótese? Mesma coisa, a insulina bate na porta da célula e fala: célula, por favor, estamos com excesso de açúcar. Tire um pouco desse açúcar do sangue e pegue para você, ok? A célula vai falar o quê? Olha, insulina, me desculpe, já estou com muito açúcar dentro de mim, você já me pediu várias vezes para eu tirar o açúcar do sangue e agora eu não posso mais tirar o açúcar do sangue, porque se eu tirar, quem vai me ferrar sou eu. Então, pessoal, nessa segunda hipótese, a célula está resistente ao pedido da insulina. Isso ficou claro para vocês? O que é a resistência insulínica? Por favor, interage comigo aí no chat, interage comigo aí nos comentários e me diz se ficou alguma dúvida em relação à resistência à insulina ou se você entendeu bem, tá bom? Voltando ao nosso alimento, terceiro alimento, que é o açúcar, que é a primeira causa de resistência à insulínica. Essa resistência insulínica atrapalha a chegada de glicose no cérebro. Então, a glicose é o combustível, o alimento preferido do nosso cérebro, só que quando não tem glicose, ele utiliza de outros artifícios. Mas, se você tem resistência insulínica, se o seu cérebro é composto por células que também podem absorver essa glicose, né? Mas, se eles estiverem resistentes à insulina, eles não vão absorver tão bem, porque essa glicose vai continuar no sangue. Agora, se você tem resistência à insulina, isso vai gerar uma dificuldade da chegada de combustível no seu cérebro, do combustível principal, que é a glicose. E se você continuar consumindo açúcar, você nunca vai ter as cetonas, que é o combustível alternativo do cérebro, digamos assim. Então, se você tem resistência insulínica, o seu cérebro vai ser prejudicado e ele não vai ter a opção do segundo combustível. Agora, se você, mesmo resistente à insulina, se você cortar um pouco os carboidratos, você vai começar a produzir as cetonas que vão poder abastecer o seu cérebro. E os alimentos, aquela dúvida, né? Os alimentos naturalmente têm açúcar, vários deles. Isso não será um problema, então não tem problema você comer uma fruta, não tem problema você comer um vegetal. Esses alimentos contêm açúcar naturalmente. O grande problema é o excesso de açúcar, ok? Quarto alimento é o peixe. E aí é que a gente vai ter bastante controvérsia. Por quê? Tudo vai depender de qual peixe você consome. Então, se você consome um peixe capturado na natureza, rico em ômega 3, esse peixe é benéfico. Por quê? O ômega 3, principalmente o DHA, é o principal alicerce do tecido cerebral. Então, para o seu cérebro estar saudável, você precisa consumir ômega 3. Agora, mesmo entre os peixes selvagens, principalmente os predadores, então aquele peixe grandão, come outros peixes, aquele peixe grandão que vive anos, esse peixe é perigoso, porque ele pode conter muito mercúrio. Quinto alimento, frutas e vegetais com muito pesticida. Eu não vou elencar aqui, porque isso vai variar de local para local e vai variar da época do ano também. Então, o recomendado é você preferir sempre os alimentos da época, a fruta da época, a verdura, o legume da época. E isso vai variar de local para local, principalmente por conta das condições climáticas. Quais são frutas que costumam ter poucos defensivos agrícolas? Banana e abacate, ok? Essas aí eu posso garantir que dificilmente elas vão ter um alto índice de pesticidas. E sempre que possível, eu sei que nem sempre é possível, porque acaba custando muito mais caro, prefira o orgânico, ok? Sexto alimento
são os adoçantes artificiais. O aspartame já é uma neurotoxina bem estabelecida. A sucralose também tem seus efeitos negativos, então causam distúrbios na sua flora intestinal, disbiose, intestino permeável, inflamação. Então, as opções que nós temos aos adoçantes são as opções naturais, que é o esteviol e também a fruta do monge, ok? Essas duas são boas opções e podem ser utilizadas com moderação sempre. Sétimo alimento são as gorduras ruins. E aqui, pessoal, não necessariamente são as gorduras saturadas, porque acaba que as pessoas colocam a culpa de tudo na gordura saturada, mas não é bem assim. A gordura saturada é uma gordura muito estável, que não costuma causar inflamação no corpo. Então, quais são as gorduras ruins? São as gorduras que são danificadas e são as gorduras trans. Em relação à gordura trans, todo mundo já sabe que faz mal, todo mundo já sabe dos prejuízos que ela causa, então ela está sendo deixada um pouco de lado. Só que, no lugar da gordura trans, o que está sendo recomendado? O consumo de óleos vegetais, de sementes, grãos e leguminosas. Mas isso tem um problema. Primeiro problema, esses óleos têm muito ômega 6 e pouco ômega 3. Então, lá no passado, antes, 100 anos atrás, a proporção de consumo de ômega 6 para ômega 3 era de 1 para 1. Então, para cada grama que a gente consumia de ômega 6, a gente consumia 1 grama de ômega 3 também. E essa proporção é muito boa para a nossa saúde. Agora, atualmente, a proporção é de 20 gramas de ômega 6 para 1 grama de ômega 3. E o ômega 6, nessa proporção onde ele está muito mais presente do que o ômega 3, ele acaba sendo bastante prejudicial. Além disso, esses óleos vegetais derivados de sementes, grãos e leguminosas, eles exigem extração em alta temperatura, alta pressão e o uso de produtos químicos para tirar o sabor, para tirar o cheiro. E todo esse processo acaba danificando e oxidando os óleos, gerando estresse oxidativo no seu corpo pelo aumento da produção de radicais livres. E mais oxidação ele leva para o seu organismo, o que é muito prejudicial. Vamos agora para as 3 últimas, mas antes, eu peço que você deixe o seu gostei nesse vídeo aqui, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo aqui com o máximo possível de pessoas para a gente fazer essa mensagem viralizar, ok? Então, vamos compartilhar mensagens positivas, energias boas, porque compartilhar saúde é um ato de amor e um ato de carinho. Então, manda esse vídeo para alguém com quem você se importa, para alguém que você gosta e quer ver bem, porque esse vídeo vai ajudar muito a saúde dela, ok? 8º alimento, pessoal, qualquer alimento que aumente a sensibilidade alimentar. Que alimentos são esses? O trigo moderno, que tem muito glúten, e as lectinas, que estão muito presentes nas plantas solanáceas, como a berinjela, tomate, pimentão, batata e em alguns cereais como o arroz, o centeio e a cevada. Ok? 9º alimento, excesso de cafeína. Em doses baixas, a cafeína melhora o foco, traz energia, mas o excesso vai causar dependência e vai te dar estresse, tá bom? E o nosso 10º alimento aqui são os aditivos alimentares, corantes, aromatizantes, texturizantes, saborizantes. Pessoal, se o conservante fosse bom, por que nem o fungo quer o conservante? Por que nem a bactéria quer o conservante? Talvez ele não seja tão bom assim. Então esses aí são os 10 alimentos que podem aumentar o seu risco de demência. Então se você tiver bons hábitos, você vai se proteger da demência. Se você tiver maus hábitos, você vai aumentar o risco desse problema acontecer. Então se você quiser aprender bons hábitos que vão te ajudar não só a se prevenir da demência, como também vão te ajudar a tratar pressão alta, diabetes, colesterol alto, ansiedade, depressão, insônia, sem remédios, sem exames e sem médico. Além disso, se você quiser aprender como se prevenir, não só da demência, mas como se prevenir do infarto, do derrame, do câncer, eu recomendo que você leia o meu livro O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Nesse livro, eu vou te mostrar os melhores hábitos cientificamente comprovados para ter uma vida com mais saúde, mais energia, mais disposição e mais qualidade. Repetindo,
sem precisar de médicos, de exames ou de remédios. Tudo isso com hábitos simples que você pode implementar no seu dia a dia e que só dependem de um fator, da sua força de vontade. Gostou? Quer ver? Quer ler o livro? Então clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários